Olá, amigos. Vamos dar sequência agora com a parte 2 do bloco 9, falando acerca das parábolas com ensinos diversos, né? Agora no livro de Lucas, certo? No bloco 8 nós vimos as parábolas sobre o reino dos céus, todos que falavam sobre o reino dos céus. E no vídeo passado nós fizemos a parte 1 do bloco 9, que essas outras parábolas com outros ensinos diversos nos livros de Mateus e de João, né? E agora vamos fazer a parte 2, falando das parábolas no livro de Lucas. E como são muitas parábolas em Lucas, a gente vai fazer essa parte 2 e finalizar esse bloco com a parte 3 no próximo vídeo, finalizando as parábolas em Lucas. Aqui eu queria destacar em Marcos, já falamos no bloco 8, tá bom? Então vamos começar essa caminhada a partir de Lucas capítulo 5. Eu não tenho como fazer a leitura, porque são diversas parábolas. A gente vai comentando as principais lições em frente de cada passagem, tá bom? Abra a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 5, de 33 a 39. 33 a 39, onde Jesus é questionado acerca do jejum, né? Porque os líderes judeus questionavam: por que os teus discípulos comem e bebem contigo e não jejuam, né? O jejum, junto com a oração, é uma prática muito válida, uma prática bíblica, que nos ajuda sim a meditarmos, a encontrar a essência do nosso ser, e aprofundarmos nossa relação com Deus em oração. Muito importante. Contudo, Jesus dá uma resposta para eles, que esse jejum é válido, mas enquanto eles estão na festa de casamento, enquanto os noivos estavam presentes com eles, não era necessário. Mas que agora que ele está subindo aos céus, que chegaria o tempo que ele subiria aos céus, eles ficariam sem a presença de Cristo materialmente, né, fisicamente, aí sim o jejum seria necessário, que é o tempo que nós vivemos hoje, né, enquanto Jesus não retorna. Com o seu retorno, esse jejum não será necessário mais uma vez, porque o casamento acontecerá mais uma vez, né? E aí se fala da parábola, né, nesse contexto, né, de Lucas 5, 33 a 39, de não se colocar um pano velho em um tecido novo, não se colocar, ele fala aqui, né, também a questão do odre, né, ele fala, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho, né, a questão do odre. O odre era um recipiente feito de couro de animal, tá certo? E quando esse couro estava velho, ele não tinha mais elasticidade. E esse recipiente de couro de animal era feito para armazenar bebida, como por exemplo o suco de uva. E esse suco de uva, à medida que ele passava o tempo nesse odre, ele começava a fermentar e liberar gás nessa fermentação. E se não tivesse mais capacidade de se dilatar, né, se o tecido fosse novo, não fosse mais novo desse couro, né, desse odre, desse recipiente, ele vinha se romper. Por isso, no contexto, a gente se fala, né, que não se coloca vinho novo em odre velho, né? E sobre a questão do tecido também, não se costura uma roupa nova em um tecido velho. Então, qual o contexto que Jesus quer falar? Que esse vinho novo, esse homem novo que está nascendo, né, um novo nascimento, não só melhorar como pessoa a qual conhecer Jesus, mas nascer de novo. É um novo homem que se despede, se desfaz para o velho homem, que ele morra esse velho homem, que no batismo de Cristo, na morte e ressurreição com Cristo, nós nasçamos novamente com Cristo e nos revistamos de Cristo para sermos esse novo homem. Então, uma transformação total que Jesus nos pede, e não só melhorar, melhorei aqui, mas ali eu... Não. É tentar ser um novo homem agora revestidos de Cristo, né? Partindo agora para Lucas capítulo 7, versos 40 a 43, a gente vai comentar versos 40 a 43. Vamos falar no contexto, né, de uma mulher pecadora que veio e lavou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com seus cabelos, mostrando um grande arrependimento, né? E aquilo foi alvo de grande crítica dos judeus, dos judaicos que viram como se esse homem fosse profeta, ele saberia que ele é uma pecadora aos seus pés, né? E Jesus fala, né, que ela, que muito é perdoado, muito será amado também. E ele fala, nesse mesmo contexto, que Jesus veio, ele viria para os doentes. Ele cita que o médico vem para aqueles que estão doentes, né? Os doentes que precisam de hospitais, os pecadores como nós que precisamos da igreja. Então a minha igreja está cheia de pecadores. Você é um deles, amados. Você precisa da igreja. Os pecadores precisam da igreja. O doente precisa do hospital, o doente precisa do médico. Ele lança a parábola aqui de dois homens que deviam
dinheiro a um credor, e um devia mais e outro devia menos. Quando os dois foram perdoados, quem amaria mais ao credor, né? E aí respondem a Jesus que aquele é quem foi mais perdoado. E Jesus explica, né? A quem mais perdoar será perdoado, mas será amado também, né? Já partindo agora para Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, dos versos 29 a 37. Lucas 10, dos versos 29 a 37, no contexto do bom samaritano, tá certo? Jesus fala sobre o amor ao próximo. E quem é o próximo? Aquele em que minha esfera de influência vai ser possível atingir. Aquele em que Deus permitir ter contato comigo na minha vida, no meu trabalho, na minha família, no meu dia a dia, na igreja, seja onde for, até a distância. Hoje nós vivemos num mundo totalmente interrelacionado, globalizado, em que, por exemplo, um espirro em Wuhan, na China, em 2019, 2020, gerou uma pandemia que fez com que as pessoas aqui no Ceará, no interiorzinho do Ceará, por exemplo, a cidade mais distante possível, tivesse que se isolar. O mundo hoje é totalmente conectado, né? Então a gente é responsável pelo nosso próximo em todas as atitudes. Então o próximo é aquele que a gente pode agir, sempre tem a oportunidade de agir. E se não agirmos, a nossa omissão é tão pecadora quanto o fato de nós agirmos ruim. Nossa omissão também é pecado, certo? Ele fala em amor próximo e conta a história do bom samaritano, né? Daquele homem que saiu viajando e foi pego por salteadores, por ladrões que o espancaram, que ficou à beira da estrada quase morrendo. E fala três situações. Tinha um sacerdote que passou, que trouxe justificativas em seu coração, pois estava ocupado por os afazeres da igreja, e não parou e não deu atenção àquele homem necessitado. Um levita, que também é de uma tribo relacionada aos sacerdotes, é uma tribo consagrada ao manejo do santuário, que também, pelos seus afazeres, não deu atenção e passou adiante, né? Então, passou um samaritano, que era um homem, como a gente já discutiu nos vídeos passados, que os samaritanos são de origem que estão totalmente criticadas, não aceitas, mal vistas pelos judeus, e parou e ajudou aquele homem, curou das suas feridas, levou para uma hospedaria, pagou até a sua melhora para que ele se recuperasse. Então fala do bom samaritano. Então Jesus fala que às vezes nós botamos nosso coração, estou participando da igreja e estou fazendo esses serviços, enfim, mas você está amando ao seu próximo? Você está ajudando aquele que está necessitando realmente no seu dia a dia? Quando você chega em casa, você é aquele santo que você está sendo dentro da igreja, com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seu marido, sua esposa? Então é isso que está. Essa hipocrisia é muito perigosa. E até os de fora da igreja, por exemplo, ou pessoas mal vistas, como o samaritano no mesmo contexto, Deus pode utilizar para o verdadeiro amor se manifestar nele, né? Então, muito cuidado ao julgarmos pessoas de fora da igreja e muito cuidado com a nossa hipocrisia, de ser legalista muitas vezes, querer participar das coisas da igreja e esquecer de amar o nosso próximo, né? Essa parábola do bom samaritano ela é muito importante. Destacando aqui o verso 37, Jesus falou assim, declarou-lhe o advogado da lei. O que teve misericórdia, Jesus fala assim, né, no verso 36, qual destes três, né, o sacerdote, o levita ou o bom samaritano, parece ter sido próximo do amigo que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí, no verso 37, né, declarou-lhe o advogado da lei, o doutor da lei, né, o que teve misericórdia para com ele, ao que Jesus lhe exortou, vai e procede tu de maneira semelhante. Então, dá essa lição de moral. Então, para quem foi que agiu correto? Aquele que teve misericórdia para com ele. Misericórdia, mesmo coração. Misericórdia é compaixão do coração, é sofrer junto, não é pena, é sofrer junto. Ir lá, compartilhar daquela situação difícil e ajudar a se erguer juntamente. Assim como Jesus fez conosco, ele se rebaixou até o nosso nível e subiu junto conosco, nos fazendo grandes, né? Como Augusto Cury sempre gosta de repetir sempre essa frase, né? Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Se referindo a Jesus, é muito linda essa frase dele, eu gosto sempre de repetir. E aí, passando agora para o capítulo 11, de 5 a 8, a gente tem a parábola do amigo insistente, né? Que fala-se de uma pessoa que foi até a tarde da tarde na casa de um amigo para pedir-lhe pães emprestados, pois um convidado havia chegado em sua casa, e aquele amigo não queria mais ser incomodado, porque já estava muito tarde, as portas já estavam fechadas, a família já estava dormindo, mas aquele amigo insistiu tanto, bateu tanto na porta,
que, no verso 8, fala assim, que eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por seu amigo, por causa da sua insistência se levantará e lhe dará tudo o que precisar, pela insistência, só para poder se livrar. Muito parecido com a parábola que a gente vai ver do juiz e da viúva, em Lucas 18, no próximo vídeo, que é a persistência na oração. Persistência em oração, ela é importantíssima. Perseveremos em oração, porque é assim que Jesus fala: pedi, recebereis, insistir, batei em meu santo nome, continuar e persistir. Deus quer que nós insistamos, tenhamos fé, pois no momento certo Ele atenderá, até pela nossa insistência, que nós estamos provando que nós dependemos de Deus e estamos diante da sua vontade. Não? Perseverar em oração, isso é muito importante. E aí, no capítulo 12, de 16 e 21, é um pouquinho rápido, pessoal, que é mais uma visão geral das parábolas, mas tentando trazer suas principais ideias. Eu estou sempre à disposição para aprofundar, para dúvidas, tá bom? Mateus 12, 16 a 21. 16 a 21, parábola do rico insensato, né? Fala-se de um homem que tinha as terras de um certo homem rico produzirem em abundância. E começou a pensar consigo mesmo, né? O que farei agora, né? Com as minhas colheitas? Já sei, vou derrubar os meus celeiros, né? E construir ainda maiores para armazenar. Ele queria só armazenar riqueza nessa terra, né? Então, Mateus capítulo 12, né? 16 a 21, fala que se é necessário sim, que a gente planeje a nossa vida, né? Nos planeje para o futuro. Jesus fala, né? O homem que planeja construir uma casa deve fazer todo o planejamento inicial para saber se tem recursos para isso, para ver se consegue terminar aquela casa, para até não ser alvo de zombaria do próximo, né? Importante planejamento. Provérbios fala isso para a gente também, né? José fez grande administração, prevendo anos de seca e anos de fartura no Egito, né? A gente vai comentar um dia sobre isso também. Mas você armazenar, acumular riquezas nesse mundo onde a traça corrói e tudo é perecível, não. Como Jesus nos ensinou, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todo o demais será acrescentado. Dessa vida nada levaremos. Como no verso 20 ele fala assim: contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Né? Para ninguém ficar. Para ele mesmo não terá nenhum benefício, né? Partindo agora, pessoal, para Lucas capítulo 12, o mesmo capítulo, 35 a 59, a parábola do servo leal e do infiel, certo? Fala assim, ó: estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos servos, quando esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que assim que chegar, anunciasse possais abrir a porta sem demora, né? Aí ele fala que feliz é aquele servo que vai estar vigilante, cingido, ou seja, pronto, né? Com suas lamparinas acesas, o azeite que acende as lamparinas, essas luzes excelentes do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, aguardando a volta do seu Senhor. E triste, infeliz aquele que não estiver dessa forma preparado, né? Então, assim, é uma remissão clara à volta de Jesus. Ele faz essa remissão e Jesus virá como um ladrão, ou seja, como ninguém vai estar esperando. Ele fala sobre essa questão do ladrão, que comparando a volta de Jesus a um ladrão, que ele vem na hora que ninguém está esperando. E isso é mais do que justo. E se ele nos achar tentando buscar o caminho de Deus, tentando fazer o que é correto, tentando seguir seus mandamentos, amando ao próximo, mesmo que imperfeitos e pecadores, aí sim nós estaremos salvos. Nada mais justo do que isso, né? Basta estarmos tentando. No verso 40, nos afirma que a qualquer hora, né, o serviço é muito justo, né? No verso 45, ele faz uma advertência, em que o pessoal fala: todavia, imaginai que esse servo pense consigo mesmo: meu senhor tardará demais a voltar. Por isso comecei a agredir os demais servos e servas, entregando-me à glutonaria e embriaguez. Então, não, Jesus vai demorar para voltar. Isso até em 2 Pedro 3 fala que Jesus está demorando para voltar, por mais que as pessoas zombem e falem: cadê o teu Senhor que não volta, né? Por misericórdia. Enquanto ele quer que todos se arrependam e sejam salvos. Então foquemos nisso. Jesus está para voltar. E a demora dele é aparente, mas é só por misericórdia. Mas ele vai voltar. Então nos preparemos para isso, né? Jesus em 47, 48, versos 47 e 48, fala: quem muito é dado, muito será cobrado. Então fiquemos atentos a isso. Era isso, pessoal. Até mais. A gente se vê no próximo vídeo.